Boa noite. Hoje é sexta-feira, 19 de agosto de 2022. Estamos a cerca de 5 dias para o encerramento, para o dia de votação para as eleições gerais, para as quintas eleições gerais do nosso país. Esta campanha eleitoral que deu seu arranque a 23 de agosto de julho de 2022. Eu sou o Fábio Caldeira. Durante cerca de 90 minutos vamos estar aqui a conversar sobre o que foi o processo de campanha eleitoral no nosso país. São meus convidados, José Inácio, especialista em relações internacionais, mas também analista político. Boa noite, Muito boa noite, Dr. José Fábio. Inácio. Muito obrigado Também pelo estou convite. com o Carlos Cabaça, que é analista político. Boa noite, Dr. Carlos Cabaça, e seja bem-vindo. Boa noite, Fábio. Obrigado pelo convite. Como já tivera dito, estamos a cerca de 5 dias para a realização das quintas eleições gerais no nosso país. Vamos olhar aqui para o que foi a campanha eleitoral, as propostas dos partidos políticos, como desenrolou-se, possíveis atos de intolerância ou não. E começo mesmo por, doutores, a campanha eleitoral teve-se início a 23 de julho. Os partidos políticos tiveram pouco menos de um mês para convencer o eleitor de que são a melhor escolha para realizar Angola e os angolanos. Eu vou ver como foi esta etapa dos partidos políticos rumo às eleições gerais. Dr. Carlos. Do meu ponto de vista, de facto, até aqui, do ponto de vista daquilo que é o desenrolar desse processo, estamos bem na medida em que não tivemos aqui vários climas de crispação que redundou em perda de vidas humanas, por um lado. Por outro lado, é meu entendimento que todos os partidos apresentaram os seus projetos de governação, mas com pouca sustentabilidade daquilo que é a nossa realidade prática. Eu esperava muito mais, sobretudo dos dois maiores partidos do nosso métier político. Aqui falo concretamente do MPLA e do Partido Unido. Doutor José Inácio, a campanha eleitoral arrancou logo no seu primeiro dia com um ato de vandalismo, com um ato de arruaça, como foi caracterizado, que falo da greve dos motoqueiros que alegadamente teriam sido burlados por militantes do MPLA. Depois disso, quase que não notou-se mais atos, pelo menos daquela natureza, que envolveu contacto físico entre eleitores e participantes dessas eleições. Podemos dizer, concluir desse modo, assim, que os eleitores, nas quintas eleições do país, estão mais maduros? Ainda bem que foi assim, Fábio, que não houve esse, vamos dizer, tete-a-tete, assim, um pouco mais musculado entre os eleitores. Mas não podemos falar do fim sem trazermos o início, né? No início nós tivemos aqui um ambiente de alguma calmaria, mas que depois esse ambiente de alguma calmaria acabou por se dissipar um pouco quando os principais candidatos das principais forças políticas começaram aqui numa troca vamos dizer, de ataques, de acusações, e isso influencia de que maneira a forma como o eleitor pensa. A forma como os candidatos vão se posicionar vai influenciar o modo de pensar dos eleitores. E neste caso dos motoqueiros em si, tivemos aqui um vislumbre daquilo que pode vir a ser se os partidos políticos, se os líderes das campanhas, os candidatos, não tiverem um discurso mais equilibrado, né? Se não tiverem uma posição, digamos, um pouco mais coerente com o ambiente que se vive. É importante lembrar que vivemos num país onde há um nível de escolaridade baixa considerável e que as palavras precisam ser bem explicadas, as coisas precisam ser bem esclarecidas para não gerar outras interpretações e não causar esse tipo de tumulto conforme nós vimos naquela questão dos motoqueiros, e é uma questão que depois também ficou por se explicar melhor o que tiver acontecido. Não me lembro de ter ouvido
nenhum posicionamento por parte do próprio MPLA sobre essa questão dos motoqueiros, e depois também a questão acabou por ser resolvida, e ainda bem que acabou por ser resolvida, mas isso demonstra que os partidos políticos, que os candidatos à campanha, à presidência da República, precisam de ter aqui um discurso mais comedido para ajudar essa percepção. Dr. Carlos, no desenrolar da campanha, há comportamentos fora esse de vandalismo, como foi bem dito aqui pelo Dr. José Inácio, que não ficaram de fora, e um deles foi o da comunicação social. O tratamento que a comunicação social, sobretudo a pública, a quem recai sempre as críticas, pelo menos é o mais constante, não ficou de fora. Estas criticaram, sobretudo, os tempos de antena disponibilizados aos partidos políticos nos comícios, bem como até nos espaços de opinião. O que é que a lei prevê nesses casos, doutor? De facto, esteve muito mal a comunicação social pública, na medida em que houve claramente um favorecimento ao partido que sustenta o governo, o partido MPLA. E nós, enquanto analistas, não estamos contra o partido A, B, C ou D, mas vamos falar de acordo com aquilo que são os factos. Portanto, os factos nos mostram que houve um grande favorecimento por parte da comunicação social, mas também dizer que o MPLA já veio a público esclarecer que, de facto, aquilo que tem sido o posicionamento da comunicação social pública pouco ou nada tem a ver com o MPLA, mas é o MPLA que tem sido favorecido. É preciso que esteja presente aqui esse dado. Discutir as questões do ponto de vista legal, portanto, eu acho que pouco ou nada adianta, porque muito já foi feito para se pôr cobro a essa situação. Infelizmente, a campanha já está no seu curso final, portanto, já aconteceram as coisas e penso eu que devemos aprender com esses erros para que em 2027 possamos ter uma outra saúde a nível daquilo que é a intervenção da comunicação social. Claramente está que... E os partidos saem penalizados a essa altura? O que é que saíram penalizados diante deste tratamento que lhes foi dado pela comunicação social? De que forma é que devem subverter isto? De que forma é que devem contrapor este tratamento? Eu penso que os partidos, sabiamente, conseguiram se desdobrar na medida em que, tendo em conta aquilo que é a velocidade tecnológica, fizeram recurso tanto ao sistema virtual, como, nomeadamente, os Facebooks e outras formas de comunicação para passar a sua mensagem. Mas não é bom para aquilo que é o nosso exercício da afirmação da democracia que os órgãos de comunicação social pública se procedam dessa forma. Mas também é preciso dizer aqui, em bom rigor e em boa verdade, nós hoje vamos elencar todas as questões inerentes à comunicação social pública, ao MPLA, porque é o MPLA que sustenta o governo. Porque nós nunca experimentamos um outro partido a sustentar o governo? Porque fica-nos difícil termos aqui um elemento de comparação. Imaginemos que a UNITA ou o PRS ou um outro partido tivesse sido governo há 5, 10 anos atrás, se calhar estaríamos a discutir sobre a mesma matéria no passado. Mas, como o MPLA que sustenta o governo, vamos nos ater a essa questão do MPLA. Mas que ficou mal a comunicação social na fotografia, ficou. Até porque a comunicação social também perdeu credibilidade em sede daquilo que é público. Portanto, poucas pessoas hoje assistem às nossas televisões públicas em função daquilo que tem sido o posicionamento delas. Isso porque as nossas televisões não vivem, tanto vivem à mercê das nossas contribuições enquanto contribuintes do Estado, passa aqui a redundância, mas do ponto de vista daquilo que é a contribuição de modo individual, elas quase que não precisam de nós, porque se precisasse, naturalmente que tinham um outro tratamento de fazer informação para arredondar naquilo que é a boa afirmação do exercício da nossa democracia. Mas, como sabe, Fábio, nós somos jovens, portanto, nós estamos numa era muito bonita do ponto de vista tecnológico. Hoje as tecnologias não nos permitem estar à mercê de uma cadeia televisiva e como exemplo, nós estamos aqui a fazer esse exercício, tanto por via da Camunda News,
o que é que isso vai redundar? Nos próximos tempos, eu penso que aquele partido que vencer o próximo pleito e sustentar o governo terá maior equidade no domínio da comunicação social. Doutor José Inácio, ainda no que foi a comunicação social, nos tempos de antenas, acredita que os partidos terão passado a sua mensagem, terão passado a sua visão sobre Angola? Sim, acredito que sim, acredito que sim, Fábio, porque notou-se por parte de alguns partidos uma melhoria significativa nos conteúdos que foram apresentados. Sobretudo, estamos a falar da UNITA e do MPLA, que acabaram por trazer aqui uma comunicação até certo ponto dinâmica. Isso faz referência àquilo que foi a comunicação do MPLA, onde nós vemos uma comunicação um pouco mais dinâmica, um pouco distante daquilo que é o tradicionalismo que o MPLA tem trabalhado. Se compararmos com os outros pleitos eleitorais, estamos a falar desde 92 até aqui, vamos notar exatamente essa melhoria significativa nestes conteúdos. Entretanto, isso também choca aqui um pouco com aquilo que estávamos a fazer referência no início, que é o posicionamento dos próprios candidatos. Penso que isso foi entre a segunda e a terceira semana do andamento da campanha. Houve aqui uma troca de acusações muito graves sobre o processo em si e sobre algumas situações inerentes a isso. Ouviu-se Adalberto Costa Júnior a falar sobre uma possível fraude eleitoral e nem mesmo Eduardo dos Santos, que já repousava nesse momento, foi poupado com isso, né? Quando foi usada aqui a questão de Eduardo dos Santos para Adalberto Costa Júnior acusar João Lourenço de hipocrisia e toda essa questão. E, por sua vez, João Lourenço também aproveita esse momento para defender-se e faz aquela acusação a Adalberto de estar, de certo modo, a servir interesses de outras forças externas à nossa realidade. Então, apesar de ter havido essa melhoria, estamos a falar em termos de qualidade do conteúdo, mas houve também, até certo modo, essa subida de tensão, né? Se formos aqui a fazer um gráfico daquilo que foi esse processo, vamos ver esses altos e baixos, e aqui há mesmo essas acusações. Só para esclarecermos isso, Fábio, eu penso que essas eleições, comparativamente àquilo que foi as outras eleições, 92, 2008, 2012, 2017, têm sido, do ponto de vista da competição política, as eleições mais renhidas. Mais renhidas porquê? Não propriamente porque temos um partido no poder mais fraco, mas porque temos aqui os partidos na oposição a fazerem mais e melhor o seu trabalho de casa, e isso, de certo modo, traduz-se nessa competição mais renhida. Só para termos aqui uma noção, olhamos para aquilo que foi a visão estratégica e talvez aqui algum aproveitamento de Adalberto Costa Júnior que vai tocar no âmago da questão daquilo que tem afetado as pessoas, né? Adalberto Costa Júnior vai fazer referência à fome, à pobreza, traz um discurso, e nessa capacidade de retórica de Adalberto Costa Júnior consegue de alguma forma galvanizar as pessoas, e que as pessoas passam agora a ouvir esse discurso de Adalberto Costa Júnior como um discurso de esperança, como aquele que vem para mudar os intentos na vida das pessoas, e essas pessoas acabam por meritocraticamente transformá-lo aqui num líder que vem trazer a esperança. Chamado Moisés, está a ser chamado de Moisés. Exato. Mas isso se debate com uma questão que tenho analisado com alguma atenção, é o facto de que as pessoas não estão a seguir a UNITA.
as pessoas estão a seguir Adalberto Costa Júnior. E se, provavelmente, Adalberto Costa Júnior perde este pleito eleitoral, não acredito muito que as pessoas vão abraçar Adalberto Costa Júnior em 2027 da mesma forma. Ou não acredito que Adalberto Costa Júnior tenha a mesma oportunidade do que está a ter agora. Contra isso, tens uma posição de um MPLA, que é uma estrutura que, nas palavras de Albino Paquis, que é uma máquina bem organizada e bem estruturada, que acaba aqui por ter um elemento nessas eleições e no seu histórico que a UNITA não tem. É a criação, a lealdade que as pessoas têm ao partido. Mesmo que o candidato do MPLA não fosse, nesse instante, João Lourenço, o MPLA teria provavelmente teria esse mesmo apoio dos seus amigos, simpatizantes e dos seus São membros. as chamadas fragilidades internas. Exato. Teria que Acredita que a UNITA tem demonstrado alguma fragilidade interna? De certo modo, sim. De certo modo, sim. E sobre o desgaste que é apontado que João Lourenço nessa altura tem. Ou seja, muitos elementos, muitos opinion makers daqui da nossa praça dizem que João Lourenço, líder do MPLA, teve um desgaste nos últimos 5 anos muito grande, que as pessoas, o povo, não está a abraçar, tal como abraçaram em 2017, a altura em que surgiu. Diz-se que esse desgaste é por causa de políticas não cumpridas, segundo essas pessoas, durante os 5 anos de governação. Acredita que, apesar desse desgaste, o MPLA está a saber, ou soube, de alguma forma, rejuvenescer, faço o termo, a imagem de João Lourenço? Sim, acredito que sim, porque vejo aqui duas coisas, que é, por um lado, olho para Adalberto Costa Júnior como um candidato que tem um discurso, que tem uma retórica, de certo modo, convincente, e olho para João Lourenço como um candidato que é um pouco mais discreto, que nas regiões onde o MPLA, vamos dizer, é abundante, acaba por ter um discurso um pouco mais inflamado, um discurso um pouco melhorado, e nas regiões onde o MPLA não tem tanta preponderância, vem com um discurso um pouco mais suave e acaba por ter assim uma posição de uma espécie de reconhecimento do espaço. Então, acredito que o MPLA, apesar das dificuldades que tem sabido, de certo modo, aqui navegar nessas vicissitudes que tem passado, e isso ajuda, e de que maneira. Isso tem uma ajuda muito grande daquilo que é a lealdade que os membros do partido têm para com o MPLA. Então, é preciso perceber que, de certo modo, os comícios cheios, a intenção de voto e mesmo um discurso bem elaborado, no final das contas, podem não significar exatamente numa vitória de um candidato A ou candidato B. Dr. Carlos, falou-se ao longo dessa campanha que os concorrentes ao pleito perderam mais tempo a trocar acusações, e aqui falo muito diretamente de Adalberto Costa Júnior e João Lourenço, que boa parte dos discursos estiveram em troca de acusações. Uns diziam que o seu adversário estaria a receber financiamento externo e os outros apontavam políticas não cumpridas. É da mesma opinião que, ao invés de promoverem os programas, os concorrentes promoveram ódio e até algum espírito de intolerância? Fábio, antes de entrar para essa questão, permita-me só fazer aqui uma curva. É preciso dar aqui uma nota de que, para além do clima de crispação, nós tivemos uma campanha eleitoral com alguns momentos bonitos. Falo aqui concretamente da presença quer da esposa do engenheiro Adalberto, assim como da esposa do presidente João Lourenço, a nível da campanha. Vê-se que tanto os dois casais estão muito compactos com relação à campanha. Relativamente ao clima de crispação, em política é normal
acontecer esse tipo de situações. Embora também partilho da visão de que quer o MPLA, quer a UNITA perderam muito tempo com esse clima de crispação e deixaram de passar a mensagem clara daquilo que é o seu projeto de governação. E é por isso que nós temos alguma dificuldade e teremos alguma dificuldade em perceber, de facto, quais são os melhores programas para que a gente possa olhar e votar nos mesmos. Mas, contudo, Fábio, é preciso dizer também que todos os partidos, em minha opinião, apresentaram programas não muito sustentáveis na medida em que os problemas do país são conhecidos por todos nós. E nós queríamos que os partidos trouxessem soluções para os problemas. Por exemplo, nós temos, a nível do Kwanza Norte, no curso do Rio Kwanza, tanto as barragens que sustentam o setor elétrico aqui no país, sobretudo na capital, Luanda. Falo concretamente da barragem de Cambambe, Kakulu Cabaça e Laoca em construção. Mas não vi no programa de governo de nenhum partido a falar sobre aquilo que é a continuidade desses projetos, enquanto formação de quadros. Portanto, se as barragens estão no Kwanza Norte, naturalmente que algum partido devia ter trago no seu programa de governação, tanto a construção de algum instituto médio para formar os quadros do setor elétrico ou quiçá um instituto superior, porque nós temos um déficit muito grande a nível de quadros do setor elétrico. Nós, a nível do país, temos, acho, 2 institutos médios, nomeadamente o Simeone, e penso que há mais um, que a memória agora falha, que formam os técnicos médios para acudir à situação do setor elétrico. Era necessário que esses partidos olhassem para aí, porque, paralelamente à agricultura, nós temos também o setor elétrico como um dos vetores fundamentais para o desenvolvimento do país. Portanto, os partidos também falaram com relação à reabilitação das estradas. Ok, como vão reabilitar, nenhum partido veio explicar. Será que nós temos tanto alguma unidade de produção de asfalto? Não temos. Era importante dizer isso. Portanto, ainda no domínio da descentralização ou desconcentração do poder, nós sabemos que Luanda está afunilada do ponto de vista populacional e até mesmo aquilo que é o desenvolvimento. Luanda não vai desenvolver se quem vier a sustentar o governo não desafogar Luanda. Ou seja, temos, por exemplo, as barragens no Kwanza Norte. Era suposto transportar, em minha opinião, o Ministério da Energia e Água ao Kwanza Norte. Isso podia fazer com que Kwanza Norte tivesse uma outra dinâmica. Exatamente, outra dinâmica. Temos, por exemplo, a nível das Lundas, temos aqui a Clínica Sagrada Esperança, que pertence ao grupo, tanto em Diama, mas na Lunda não tem a Clínica Sagrada Esperança. Uma nata de situações que eu esperava que esses partidos trouxessem aqui dentro dos seus projetos de governação. Nós temos a maior praça da África, que é o mercado do 30. Portanto, nenhum partido veio dizer quais serão as políticas ou quais são as políticas para o mercado do 30. O mercado do 30, do ponto de vista de circulação monetária, portanto, é o centro do dinheiro do país. Nenhum partido falou sobre ele. Ainda no domínio da educação, portanto, pouco ou nada os partidos trouxeram enquanto programa de governação. No fundo, temos uma nata de situações que deviam ter trago a nível dos seus projetos. Paralelamente a essas questões que eu elenquei aqui, também é saber como nós vamos resolver os problemas dos fenômenos sociais que têm estado a acontecer no nosso país. Portanto, não é normal um país como o nosso. Nós somos um povo unido, um povo com uma matriz sentimental muito forte e assistimos todos os dias nossos irmãos a serem queimados com pneus. E nenhum partido trouxe tanto essa questão de um fenômeno social de extrema preocupação, extrema gravidade, vergonhoso para todos nós angolanos, porque o mundo vê os vídeos de angolanos a serem queimados por conta de um telemóvel ou uma outra questão. Uma série de questões que os partidos não trouxeram nos seus projetos de governação. Portanto, em nenhuma parte do mundo a vida do cidadão desenvolve sem
concessão de um crédito bancário. Nenhum partido falou daquilo que é o desenvolvimento da Banca Nacional. Portanto, nós temos a cópia dos pleitos eleitorais passados. Portanto, no domínio da banca, a nossa banca não contribui para o desenvolvimento da vida do cidadão. Os partidos tinham de trazer aqui também essa questão. A questão da empregabilidade. Falou-se aí do salário mínimo 150 mil kwanzas e essa discussão se é possível ou não. Eu penso que é possível. Se é possível um angolano roubar 900 milhões, também é possível, dentro destes, se havia 900 milhões de dólares para ser roubado, é possível ter 150 mil kwanzas para pagar tanto os funcionários, sobretudo a nível da função pública. E nós temos aqui um fosso muito grande, se comparado tanto aquilo que alguns angolanos ganham a nível das instituições públicas, 12 milhões, 7 milhões, tanto 12 milhões, se nós partimos isso, vai dar aí para qualquer coisa como 200 e tal funcionários. Portanto, eu penso que a assessoria de todos os partidos falhou e falhou porque, se calhar, tanto durante muitos anos, tanto o MPLA, sobretudo, tanto o MPLA de José Eduardo dos Santos, não apostou muito naquilo que é a formação de quadro. O MPLA de José Eduardo dos Santos apostou em ricos e não na formação de quadro. E é por isso hoje, se nós olharmos aqui, do ponto de vista comparativo, entre a UNITA, que é o maior partido na oposição, nessa altura, e o MPLA, tanto do domínio de quadros, aqui politicamente falando, a UNITA tem vantagem. E eu vou lhe dar um exemplo. A nível do MPLA, o presidente João Lourenço está a levar o MPLA às costas. É o único player que vai fazendo muito esforço para catapultar a massa eleitoral. Com Bento aqui ou ali, vai dando o seu show, mas eu penso que o presidente João Lourenço, nesse exato momento, é a figura de proa, de convencimento a nível do MPLA. Já na UNITA, não. Na UNITA nós temos, tanto, embora eu considero que a UNITA fez uma seleção, né? Sabem eles porquê? Porque eu considero aquilo uma seleção política, porque nós temos a UNITA, temos o projeto para já servir Angola, temos o Bloco Democrático, temos a sociedade civil. Paralelamente à figura de Abel Chivuco, que dispensa qualquer comentário sob o ponto de vista negativo, temos também o Dr. Filomeno Vieira Lopes, e depois temos aqui os grandes players da UNITA, Anelito Equico, Adriano Sapinala, Navita Angola, Mihaela Weba. Eu penso que tanto a nossa política vai empobrecendo dia após dia. É preciso que o MPLA, que é o maior partido, quer do ponto de vista político, assim como o partido que sustenta o governo, tem de trabalhar rapidamente na formação de novos atores políticos para que a nossa política esteja mais robusta e mais sustentável. Mas penso que vamos ter aqui um pleito eleitoral muito reunido. O que se espera é que, de facto, já lá vamos, doutor. não haja um clima de crispação. Nós precisamos de já paz e tranquilidade. Doutor José Inácio, durante esta campanha, a UNITA denunciou atos de abuso de poder e intolerância política. Segundo Adalberto Costa Júnior, em alguns lugares onde a sua comitiva passava, bombas de combustível recusavam-se a abastecer a sua comitiva, bem como hotéis diziam estar cheios. O que tem a dizer dessas atitudes, principalmente numa altura em que estamos em campanha eleitoral e são as quintas eleições no país? Bem, isso vai vir a ser verdade, né? De facto, é um ato reprovável, é algo que não contribui para esse ambiente democrático que se pretende criar. Penso que existem as instituições responsáveis por esses atos, que a UNITA deve fazer, né, formalmente essas reivindicações junto dessas instituições, no sentido de que esse tipo de situações não venham a voltar a acontecer. Porque é preciso perceber que nós não estamos num ambiente onde queremos que o país seja
da UNITA ou do MPLA ou do Penjango ou de um outro partido político. Nós queremos uma Angola construída para os angolanos, nós queremos uma Angola que tenha intentos resolvidos, onde o patriotismo precisa de falar muito mais alto do que as questões político-partidárias. Então, é inadmissível hoje em dia, isso vai vir a ser verdade, né? É inadmissível hoje em dia esse tipo de comportamentos, são extremamente reprováveis, e isso demonstra aqui que não há um comprometimento patriótico, mas sim há aqui um defender de uma bandeira político-partidária que acaba por estragar o fair play que deveria existir, pois quer seja o vencedor das eleições, a UNITA ou o MPLA, o país continua e Angola não está só circunscrita à UNITA e ao MPLA. Dr. Carlos, os partidos que surgiram agora, os chamados partidos emergentes, que falo do Penjango e o partido de Anabela Malaquias, o Partido Humanista, bem como alguns que já estavam, notou-se pouca divulgação das suas imagens, mesmo nas ruas por onde se passa. Notou-se a pouca presença desses partidos. Falo de bandeiras e até cartazes, os chamados flyers com o rosto dos candidatos. De alguma forma, se por um lado são novos e boa parte dos angolanos ainda não os conhecem, acredito eu, saem prejudicados nesse pleito por não terem se divulgado devidamente, pelo menos nas ruas, pelo que se vê. Sim, mas antes, permita-me só dizer aqui que essa questão do encerramento dos postos de abastecimento de combustível, tanto nós não podemos olhar como um ato do MPLA, porque a maior parte dos postos de abastecimento de combustível são de gestão privada. Então, a responsabilidade não deve ser do MPLA, deve ser dos gestores desses postos de abastecimento. E também temos que ter alguma equidade a fazermos análise sobre esse ponto de vista, porque ninguém nos veio dizer as razões pelas quais levaram esses postos de abastecimento a encerrar. Nós sabemos que naquela zona tem muito problema de combustível. Era necessário ouvirmos também da gerência desses postos de abastecimento de combustível o que é que teve na base do encerramento, porque o fim último desses postos é vender o produto que tem. E eu estou em crer que não vejo qualquer razão do MPLA tanto importunar com que a caravana do Partido UNITA abastecesse as suas viaturas. Eu penso que é um falso problema, vale o que vale, mas é um falso problema. Entrando concretamente na questão que me coloca, é preciso dizer aqui que é bom que apareçam mais partidos nos próximos anos, porque vai enriquecer tanto a nossa política e enriquece a nossa democracia. Esses partidos, eu penso que a mensagem que tem sido passada não são verdadeiras, porque são 3 meses apenas, eles foram legalizados 3 meses antes de começar a campanha eleitoral. E em 3 meses não é possível produzir toda a nata de equipamento necessário para que esses partidos divulgassem tanto a sua mensagem, etc, etc. Mas agora, é preciso parabenizar tanto o esforço da doutora Bela Malaquias, do doutor Edinho Xinguns, e a coragem que tiveram de constituir esses partidos políticos. E nós teremos um grande problema, porque nós depois vamos cobrar quanto é que receberam e quanto foi gasto. Nós também vamos cobrar a prestação de conta. Isso não vai ficar assim tudo bonito, né? Receberam milhões, tem de justificar como foram gastos esses milhões. Mas temos de dar um desconto a esses partidos emergentes, porque não tiveram muito tempo para a preparação. Agora, com relação ao PRS, tanto que é PRS e Casa CE. Casa CE vai fazendo também algum trabalho e é notório, sobretudo o doutor Elde Chiuto está com uma velocidade política muito forte e nós temos estado a acompanhar a nível das redes sociais. A FNLA também deu um sinal positivo de democracia, de irmandade e de valorização tanto dos anciãos, ou seja, a FNLA foi buscar tanto
os gurus que já estavam ou estão na reforma para vir reforçar a sua equipe e conseguiu trazer um clima de paz dentro do partido, coisa essa que nós não estamos a ver tanto no partido UNITA. Era expectável que o presidente Samakuva viesse também reforçar a sua equipe. Sabe ele as razões pelas quais levam a não participar tanto a esse projeto de campanha política. No fundo, Fábio, o importante mesmo é que nós não tivemos perdas de vidas humanas a nível da campanha. Agora, os partidos têm ainda, acho que 24 horas, ok, para, no encerramento, deixarem um pouquinho de lado o clima de crispação e passarem claramente as suas mensagens daquilo que é o projeto que vai de governação para convencer ainda aqueles indecisos. Doutor Zé Inácio, durante este período falou-se muito da polémica em volta da morte de José Eduardo dos Santos, sobre o seu enterro e não enterro. Essa morte tem alguma influência direta na realização das eleições e na própria campanha, no teor das informações, dos conteúdos dos partidos políticos? De certo modo, sim, Fábio. O presidente Eduardo é uma figura incontornável, né, daquilo que é a política nacional. Mas é importante, antes mesmo de responder essa questão, é importante voltarmos um pouco naquilo que falávamos anteriormente e fazer referência a que os partidos políticos, de certo modo, perderam um pouco de tempo a trocarem acusações, né, a trocarem acusações uns com os outros, e isso fez, de certa forma, isso gerou aqui vamos dizer, uma perda de tempo e de oportunidade de explicarem, de facto, aquilo que desejavam fazer ou apresentar. Então, há uma leitura que se faz de que todas as coisas que acontecem negativamente aos partidos políticos ou a outras, ou à sociedade civil, parte do princípio de que isso sempre é obra do MPLA, é obra do partido no poder, mesmo quando esse tipo de situações não têm nada a ver com o MPLA. Pode-se dar o caso de que os assuntos precisam aqui de ser tratados em fórum próprio e que as pessoas envolvidas nesses assuntos precisam vir ser ouvidas e ter... Isso não deve ser assim... a dita excessiva partidarização das instituições e o poder excessivo que disse que o MPLA criou ao longo dos 46 anos que governa Angola? Não propriamente isso. Penso que há aqui a questão que já foi referida aqui da centralização que existe, né, da governação. Essa questão da centralização vai, de alguma forma, acabar por criar essa leitura, né, da mesma forma como quando nós ouvimos algo relativamente à UNITA, por aquilo que foi dito no passado, tentamos já associar a questões de desobediência, a guerra e essa coisa toda. Acho que essa é uma leitura que se deve deixar para trás. É uma questão que devemos deixar de referir e olhar as coisas com um fair play maior e olhar as coisas numa outra dinâmica em que isso não acrescenta nada, essa troca de acusações não acrescenta nada para os partidos políticos e sim é uma perda de tempo naquilo que é a sua oportunidade para apresentar os seus programas de governo. Quanto à questão do presidente Eduardo dos Santos, penso que é uma figura incontornável na política nacional e que, ao invés de ser usado aqui como arma de arremesso, tanto para um partido quanto para o outro, devia-se buscar aqui aquilo que foi a parte positiva da vida deste dirigente político que o país teve e buscar, de certo modo, implementar implementar e reforçar
esses contributos que o Eduardo teve. Vamos dizer aqui, não vamos dizer que ao longo do seu percurso teve a sua governação e tudo foi um mar de rosas, isso também não é assim, não é linear. Houveram momentos menos bons, houveram situações menos boas, mas também houve muita coisa positiva e que essas coisas, sobretudo estamos a falar aqui da própria coesão, da própria União Nacional, né? Isso precisa ser conservado. Nós atingimos a paz em 2002 e isso precisa ser conservado. Os partidos agora precisam lutar para conservar essa paz que foi conseguida com muito esforço e tirar do seu campo de visão esse tipo de discursos que nos voltam àquela realidade que tivemos antes. Dr. Carlos Cabaça, a morte de Eduardo dos Santos tem alguma influência muito direta nas nossas eleições? Sim. A morte do presidente José Eduardo dos Santos não tem só influência a nível dos partidos políticos, tem influência a todos nós. Tanto a figura de José Eduardo dos Santos é uma figura que merece ser estudada. E nós temos aqui uma oportunidade, sobretudo os académicos, de escrever sobre a vida ou os caminhos que o José Eduardo dos Santos trilhou enquanto presidente. Não podemos falar da vida e obra porque obra pressupõe dizer tudo de bom. Ele também não fez todas as coisas boas. Mas é necessário dizer que a morte do presidente José Eduardo dos Santos tem sim influência, até porque pelo cenário que se criou em sede daquilo que é a discussão da titularidade do cadáver, também redundou tanto num clima de desmoralização muito grande por parte de todos nós, porque primeiro é uma vergonha nós termos dois antigos presidentes a morrerem lá fora do país. É uma vergonha para todos nós. Quer significar que nós não preparamos bem as nossas estruturas sociais básicas, nomeadamente os hospitais, as escolas e etc, etc. Portanto, a figura de José Eduardo dos Santos claramente que empobreceu também a velocidade da campanha política, né, campanha eleitoral. Mas, tendo em conta aquilo que é o tempo que já vamos a caminho de 1 mês e meio, se não estou errado, desde o passamento físico de José Eduardo dos Santos, alguns angolanos também vão esquecendo tanto essa questão do funeral e tudo mais. Agora, o que não se deve fazer é um aproveitamento político em sede do falecimento de alguém. E é por isso que, quando nós perdemos a vida, acabamos por ser todos charás. Todos nós seremos chamados o corpo. Já não é o Dr. Osvaldo, o Dr. Carlos ou o Dr. Fábio. Portanto, tem que se respeitar tanto os mortos. Mas viu-se um aproveitamento político, sobretudo do Partido UNITA, né? Viu-se claramente que hoje o Partido UNITA já fala bem de José Eduardo dos Santos, quando José Eduardo dos Santos antes era uma pedra no sapato do Partido UNITA. E também temos estado a ver tanto alguma deslealdade com o MPLA por parte da filha do presidente José Eduardo dos Santos, que é a senhora José dos Santos, que foi deputada do MPLA em 2 legislaturas, e hoje veio claramente dizer que apoia o Partido UNITA. E eu penso que é por via disso que o presidente João Lourenço diz que tanto aqueles que querem governar antes criticaram os corruptos e hoje comem no prato dos corruptos. O presidente João Lourenço tem matéria bastante para assim se posicionar, porque quando José dos Santos vem dizer eu apoio a UNITA, e José dos Santos é tida como uma corrupta, né? E eu apoio a UNITA, ok. Se apoia a UNITA, quer significar que a UNITA come no prato dos corruptos. Era uma situação fácil de ser evitada. Eu penso que a UNITA não precisava usar a figura de José Eduardo dos Santos, nem o espetáculo de José para reforçar tanto a sua campanha política. Nós temos hoje uma UNITA moderna, uma UNITA muito forte, com uma avalanche de apoio muito grande, com ou sem José ou sem a figura dos Santos. A UNITA vai galvanizando cada vez mais. Agora, Fábio,
A nível do MPLA, portanto, ainda há muito que se explica na medida em que nós não sabemos, ouvimos aí há 2, 3 dias atrás que o Tribunal Espanhol proferiu a decisão a favor da doutora Ana Paula dos Santos e não temos a certeza quando é que o corpo chega, será que chega dia 22? Há um clima de crispação muito grande em sede daquilo que é... E a dita hipocrisia que a UNITA traz aqui do MPLA, acredita que houve esta hipocrisia e que agora o aproveitamento político que diz que o partido da oposição, a UNITA, está a fazer perante a morte de Eduardo dos Santos e a hipocrisia que, pelo menos Adalberto nos seus discursos, diz que o MPLA está a ter, onde, quando em vida, pouco ou nada se falou da figura de Eduardo dos Santos, pelo menos nos últimos 5 anos, e agora que morreu, na abertura da campanha eleitoral, por exemplo, o presidente João Lourenço falou, estimou por diversas vezes a figura de Eduardo dos Santos, caracterizou por aquilo que quase todos nós angolanos conhecemos, arquiteto da paz. Acredita que essa hipocrisia, de alguma forma, está a servir, essa dita hipocrisia está a servir para tema de campanha também por parte do MPLA nesse aspecto? Os feitos positivos de Eduardo dos Santos está a servir de algum modo para limpar o dito desgaste que João Lourenço teve durante estes 5 anos? Hipocrisia, em minha opinião, é por parte do engenheiro Adalberto. O engenheiro Adalberto, neste particular, ficou muito mal na fotografia, na medida em que quem governou esse país durante os anos todos foi José Eduardo dos Santos. E a governação de José Eduardo dos Santos, ao invés de trazer um crescimento ao país, trouxe um retrocesso muito grande. José Eduardo dos Santos governou mal o nosso país. E era o Partido UNITA e a sociedade civil que faziam pressão em relação à figura de José Eduardo dos Santos. José Eduardo dos Santos também sai do poder em função da pressão social, né? Quer por parte da sociedade civil, assim como parte dos partidos na oposição, sobretudo o Partido UNITA. E não fica bem na fotografia. O engenheiro Adalberto hoje vi falar sobre hipocrisia, né? Até porque José Eduardo dos Santos, o MPLA, tem toda a legitimidade de falar sobre a figura de José Eduardo dos Santos, porque José Eduardo dos Santos é presidente emérito do MPLA. Independentemente da forma como foi tratado, mas é presidente emérito do MPLA. E por se tratar de alguém que já não faz parte do mundo dos vivos, é normal que a questão, do ponto de vista daquilo que é a ideologia política e a ética dentro da política e do próprio MPLA, portanto, é normal que o MPLA esquece os problemas que José Eduardo dos Santos criou no próprio partido e avança para o elogio, até porque ele já não faz parte do mundo dos vivos. Os mortos sempre têm razão em África. Exatamente. Repara que, mesmo sem ter vindo o corpo para Angola, e José Eduardo fica aqui presente, merece um funeral condigno, tanto com um acompanhamento de todos nós angolanos, sobretudo nós os jovens, que vamos ver pela primeira vez um ex-presidente a ser enterrado. Nós também queremos participar nessa situação. Não é uma festa, mas para nós será uma alegria ver assistirmos enquanto jovem o antigo presidente a ser enterrado em território angolano. Dr. José Inácio, face às conversações privadas que ocorreram entre Adalberto Costa Júnior e João Martins, um alto dirigente do MPLA, acham que a direção do MPLA está coesa à volta de João Lourenço? Houve uma conversação que depois veio a público, a princípio foi ao privado e depois veio a público, quando o presidente do MPLA diz que lhe foi proposto a recriação do GURN, o governo antes criado, e depois o presidente da UNITA responde a essa acusação, criou um clima que obrigou o João Martins, secretário para os assuntos políticos eleitorais do MPLA, a fazer uma conferência de imprensa onde caracterizou o presidente da UNITA como lunático. Estas acusações mancharam a campanha eleitoral do nosso país? Fábio, precisamos aqui de compreender uma coisa. Conforme lhe disse anteriormente, o MPLA é uma estrutura organizada, vamos dizer, muito bem organizada. E não creio que
que houvesse um encontro, uma reunião entre João Martins e Adalberto Costa Júnior sem que a estrutura toda do MPLA tivesse consentimento disso. Penso que houve aqui essa abertura para que se tratasse, para que se ouvisse aquilo que se pretendeu tratar. Acho que é aqui esse espírito que se precisa trazer ao de cima, como na cena daquilo que dizia o Dr. Carlos, que o que é aquilo que foi a governação de Eduardo dos Santos foi durante muito tempo alguém presente nas nossas vidas. E Eduardo dos Santos lutou ferrenhamente desde o momento em que chegou à presidência até o ano de 2002 para que a paz fosse uma realidade, para que a paz chegasse e os angolanos pudessem ver as coisas de forma diferentes. Infelizmente, depois disso, as coisas tomaram outro rumo, claro, mas há aqui penso que essa abertura que João Martins, que o MPLA dá a Adalberto Costa Júnior para uma conversa, traduz exatamente nisso, numa preocupação em manter a paz, em manter a segurança, em manter a estabilidade. Porque se olharmos, depois dessa troca de acusações que houve, essas farpas que houveram entre a CJ e o Presidente João Lourenço, nós vemos aqui que há um momento em que o Presidente João Lourenço começa a trazer um discurso um pouco mais cauteloso, um discurso melhorado, no sentido de apelar às pessoas a terem um outro posicionamento e até mesmo apelar à UNITA e à CJ que respeite as instituições que gerem o próprio processo eleitoral. Então, é importante perceber aqui que e depois Adalberto Costa Júnior também vai na mesma linha do Presidente João Lourenço, em que vai num discurso, não me lembro exatamente o qual, que vai num discurso exortar aos jovens que não se filiassem a intenções que podiam causar desordem ou desobediência civil. Então, penso que essa é uma dinâmica que precisa acontecer. Não acredito que esse encontro manche o processo de qualquer forma, mas acredito aqui que há uma intenção, tanto por parte do MPLA, como depois a UNITA também vem demonstrar isso, de manter a paz e a estabilidade. Aliás, esse é um discurso, essa é uma parte do discurso que João Lourenço vem nos últimos tempos revitalizando sempre que é necessário manter a paz e a segurança. Então, aqui acho que é um exercício que devia continuar, né? Acho que é um exercício que devia continuar porque nós estamos num momento onde estamos todos concentrados nas campanhas políticas, estamos todos concentrados naquilo que está a acontecer de facto, mas estamos a deixar de fora um elemento muito importante, que é o day after. Precisamos de pensar no day after. E esse day after deve ser pensado numa forma inclusiva. Talvez aqui uma declaração conjunta de comprometimento de todos os partidos políticos, parte desse processo, a comprometerem-se, independentemente de qual seja o resultado dessas eleições, todas as forças intervenientes vão respeitar aquilo que é a divulgação das informações, seja o partido que governa, seja o partido na oposição, vão respeitar aqui este compromisso assumido e de bom grado vão manter os resultados conforme estão para preservarmos a paz e a segurança. Acho que seria... A transparência do processo não será o que está a comprometer os partidos na oposição a declararem-se dessa forma? Existem muitas formas de oferir essa própria transparência do processo e vemos a sociedade civil a criar mecanismos para o fazer, que precisam ser mesmo mecanismos eficientes e não aqui discursos que venham
inflamar mais a pretensão das pessoas a aderirem à desobediência civil. Por que eu trago esse pensamento? Porque um processo eleitoral mal conduzido, uma campanha eleitoral mal estruturada, uma comunicação que não é efetiva, vai gerar esse tipo de situações. Tanto, por um lado, no descrédito da própria instituição que gere o processo, tanto, por outro lado, naquilo que é a aceitação dos resultados por parte dos membros filiados a um determinado partido. Então, é importante que os partidos políticos tenham atenção a isso, que o processo deve ser conduzido, e a CNE também tem de ter aqui essa leitura, né? Também a chamada razão à CNE, pois é responsável pela gestão do processo, que qualquer dúvida que existir precisa estar esclarecida. Os partidos políticos precisam perceber que o conteúdo dos seus discursos deve ser bem, mas muito bem escrutinado, para que isso depois não gere uma interpretação que vai gerar outros problemas, como a questão da desobediência civil. Dr. Carlos, qual é a sua expectativa relativamente ao comportamento eleitoral dos jovens? Acredito que vão aderir ao voto e sim, pelo menos aquilo que temos visto, quem irão votar? A intenção de voto de boa parte dos jovens, na sua opinião, está para que lado? Primeiro queria só secundar aquilo que o doutor acabou de dizer. Com relação ao encontro do engenheiro Adalberto e João Martins, né? As duas equipes, UNITA e MPLA, eu penso que quer a UNITA, quer o MPLA, estiveram muito mal. Na medida em que a questão da paz, a questão da segurança nacional não é uma questão política, é uma questão de Estado. A paz não pertence ao MPLA e à UNITA, pertence a todos nós. Esse país não é feito só de políticos ou de militantes de alguma filiação política. Nós temos muita gente que não faz parte de nenhum partido político. E não houve seriedade por parte desses dirigentes ou desses líderes. Repara que uma questão que foi tratada em sede própria, em portas fechadas, depois vai para a rua. Tanto no momento de campanha eleitoral, tanto houve um erro gravíssimo, na medida em que, paralelamente a essa questão que eu elenquei, é o facto de terem dois partidos, parece que são os partidos donos da Angola, o UNITA e o MPLA. Se querem tratar da situação da segurança nacional, que chamem os outros partidos também. Vamos reunir, olha, nós, dia 24, vamos avançar para o pleito eleitoral, não queremos um clima tenso, aquele que perder, tanto parabeniza o que ganhou, porque paralelamente, pós-eleições, Angola continua e trabalhe melhor para que em 2027 apareçam muito forte. Não houve seriedade por parte desses dirigentes que participaram nesse conclave, na medida em que era um assunto, embora ser questões político-partidárias, mas estavam a tratar tanto de um facto de Estado e podiam conservar aquilo que foi tratado aí dentro para não redundar naquilo que redundou, faltas de respeito e tudo mais. Mas, adentrando para a questão que me colocou, é preciso dizer aqui que nós temos um elemento fundamental a nível da organização desse pleito. Nós, no pleito eleitoral passado, tivemos qualquer coisa como 9 milhões de massa votante eleitoral. E agora temos 14 milhões. O que é que isso quer significar? De 2017 a 2022, tanto o país produziu mais 5 milhões de eleitores. Quem são esses 5 milhões? É a massa jovem, que não está preocupado com aquilo que é o processo histórico. Exatamente, o contexto é diferente. E esses estão muito mais evoluídos do que nós, que já votamos por 2 vezes ou mais, se calhar. Há mais informação, exatamente. Há mais informação e tudo mais. Estes não quererão olhar para um projeto eivado de mentiras. Eles não vão para ali. Mas eu penso que vamos ter todo o pessoal, e é isso que nós temos de apelar,
todos nós temos de ir para as urnas no dia 24, e depois também há uma outra questão do votou, sentou, votou, basou, também temos essa situação. Era isso que eu iria trazer agora. Há dois movimentos, o votou, sentou e o votou, basou, tal como o doutor disse. Diante destes dois movimentos, há a lei. O que é que a lei determina no dia do voto? Sim, a lei estabelece que uma distância, né, depois de votar, 500 metros para lá das urnas. Né? O cidadão pode estar a 500 metros, mas eu, com alguma honestidade, digo que o votou, sentou vai criar um clima de crispação muito grande. Eu penso que fico pelo lado do votou, basou, porque onde haverá aglomerado de pessoas, mais de 5 mil, 2 mil pessoas, 3 mil, tão logo se publicam os resultados a nível das assembleias, vai gerar um clima de crispação muito grande. E nós não teremos tanto uma força de defesa e segurança capaz de acudir aos tumultos a nível de todas as assembleias. É preciso não apelarmos a essa questão do votou, sentou. Existem mecanismos legais para a reclamação. E mais, tanto se os partidos na oposição veem claramente que esse processo, a condução desse processo não oferece lisura nem transparência, deviam afinar os mecanismos de reclamação para que não se avançasse assim nessas condições. Agora, votou, sentou, com alguma honestidade, eu digo que votou, basou para se evitar o clima de crispação, porque nós assistimos que estes líderes partidários instigam esse tipo de situações, mas na hora do vamos ver, não estão aí para apoiar aqueles que eventualmente venham ser levados sob custódia da polícia. Eu comungo da mesma opinião, Fábio. Desde o momento em que eu ouvi o votou, sentou, fiquei muito preocupado com isso e refleti qual seria o impacto do votou, sentou. Primeiro, pelo facto de não haver aqui a população não está credenciada para fiscalizar esse processo, sendo que, em segundo lugar, temos aqui os delegados de listas afetos aos próprios partidos que acabam por ter a responsabilidade da fiscalização desse processo. São 2 mil observadores para um universo de 14 milhões de eleitores. É suficiente, não seja por essa razão que os partidos políticos na oposição, sobretudo a UNITA, esteja a apelar que os cidadãos interessados na lisura e transparência do processo optem por fiscalizar este processo. O que é que fariam 1.000, 2 mil pessoas sentadas a 500 metros de uma assembleia de voto? Só estariam a olhar. Não estão credenciados a fiscalizar o processo. Não têm autonomia para estar dentro daquele espaço e acompanhar se de facto as coisas estão a acontecer como devia. Fala-me de 2 mil, de apenas 2 mil observadores. Ok, é aquilo que o Dr. Carlos esteve a dizer inicialmente. Se já se sabia que eram apenas 2 mil observadores, então criava-se formas de fiscalizar o processo, porque acho que nós esquecemos, e acho que aqui nesse momento a UNITA se esquece de um aspecto que é muito importante. Nós vivemos num país onde o nível de escolaridade é, vamos dizer, considerado baixo. Quando nós estamos a apelar ao votou, sentou, nós não estamos a explicar às pessoas o que é que elas vão fazer lá. Estamos a dizer votou, sentou. Votou, sentou para quê? Isso vai na mesma senda de alguns discursos e da apresentação de algumas políticas que por fora parecem ter um conteúdo valioso, mas que internamente são conteúdos vazios. Então, o votou, sentou, penso que é um movimento que vai depois criar uma desordem aqui, pode vir a gerar uma desobediência civil, porque as pessoas vão se sentir no direito de fiscalizarem
constatarem logo o que está a acontecer numa Assembleia, sem terem essa noção da lei, sem serem credenciados para tal, isso depois vai gerar tumulto, isso vai gerar uma situação menos boa. Sou apologista de que cada pessoa deve exercer o seu direito de voto e, posteriormente a isso, dirigir-se à sua casa e, na sua casa, esperar que os resultados sejam divulgados pelas instituições que são responsáveis por isso. Não acredito que esse voto sentou seja um movimento até com alguma lógica. Não percebo porque insistir nisso. Doutor Carlos, caso a UNITA considere que houve fraude, deve tomar posse a Assembleia Nacional e os seus deputados? Esse é outro problema. Desde que eu me conheço como pessoa, a UNITA sempre reclamou os resultados, mas ainda assim sempre tomaram posse, receberam os leques, receberam os benefícios todos que a lei lhes confere enquanto deputado. Eu penso que caso a UNITA perde o pleito eleitoral, vão tomar posse. Haverá reclamações, haverá interposição de vários requerimentos em sede de reclamação daquilo que é a lisura do processo, mas eu penso que vão tomar posse. Nós vamos ter a mesma história, porque já se sabe que aqui não temos de escamotear a verdade, que houve erros no domínio daquilo que é o próprio processo eleitoral. Houve erros. A condução do processo. Exatamente, mas esses erros deviam ter sido sanados, ou alguns têm sido sanados, e a oposição, tanto pouco ou nada faz. Nós não podemos ficar só pelos discursos. É necessário haver muita intervenção, muita sapiência para que a CNE corrija claramente os erros decorrentes nesse processo. Fábio, é preciso dizer também aqui que nós temos um problema de canalização de quadros para discutir sobre determinadas matérias. Tanto, nós temos essa questão dos mortos a nível das listas ou das assembleias de voto. Mas quem está a vir discutir essa questão dos mortos somos nós, juristas, tinha que ser engenheiro informático, vir explicar claramente o que é que aconteceu, tem que criar debates com engenheiros informáticos que dominam tanto essa situação informática, mas somos nós, os juristas, os politólogos, que viemos discutir questões que não fazem parte do nosso métier de formação. E é por isso que as coisas vão andando, porque se tivesse aqui um engenheiro ou numa outra cadeia, em alguma cadeia televisiva, a explicar tanto os modos operantes dessa matéria, eu penso que podia ajudar sobremaneira a Comissão Nacional Eleitoral a resolver essas situações. Até porque os mortos, conforme ouvi num discurso de João Lourenço, dizia até porque os mortos estão mesmo mortos, né? que eles não se vão levantar para exercer esse direito de voto. Isso sem retirar da CNE a responsabilidade de vir a público explicar essa questão, né, por esclarecer essa questão por A mais B e trazer aqui um entendimento, juntamente desse especialista, um entendimento sobre essa situação. Vejo que existem assuntos como essa questão dos mortos na base de dados e outras sobre a fixação dos cadernos eleitorais e tudo isso, são assuntos que faz-se inicialmente um burburinho sobre a questão, mas depois deixa-se o processo andar no seu trâmite normal, o que de algum modo representa que quem cala consente, né? que as pessoas facilmente se deixam levar por essas questões. Isso volta aqui a referir que isso é muito preocupante, porque quando o processo já começa a ser mal conduzido, então isso já vai gerar uma interpretação menos boa, pois em alguns momentos fico com uma percepção de que quer ganhe o MPLA, quer ganhe a UNITA,
por causa dessa má condução do processo até certo ponto e por causa dos discursos inflamados que os líderes das campanhas vêm trazendo, isso pode vir futuramente a gerar nos seus membros, nos seus colaboradores, nos seus amigos e simpatizantes, uma má percepção do assunto e gerar aqui uma certa instabilidade. Doutores, já como estamos a fechar, mas ainda assim, doutor Carlos, ontem o presidente do MPLA, João Lourenço, no ato de massas de Benguela, dirigiu-se a determinados setores da sociedade, onde eles foram alguns membros da sociedade civil que são contra o seu método de governo, a sua forma de governar, chamando nomes como bandidos e lúmpenos. De alguma forma, isto manchará este clima essa época de encerramento da campanha e, sobretudo, reverter-se ao MPLA e ao João Lourenço? Esse tipo de discursos muito diretos contra a massa votante. Eu penso que cada um de nós é livre de dizer aquilo que pensa ou que quer, né? Mas, quando o presidente João Lourenço se referia e o termo foi correto, a alguns membros da sociedade civil. Há aqui uma confusão e que nós precisamos discutir nos próximos tempos o que é de facto sociedade civil. Nós temos esse problema porque nós estamos a acompanhar. Tanto muita gente que diz ser sociedade civil, mas está acumulada com partido político e isso depois redunda a todos nós, né? Porque sociedade civil somos nós, esse exercício que nós estamos aqui a fazer de cidadania sem qualquer orientação de algum partido político. Nós pertencemos também à classe da sociedade civil, mas não somos a classe da sociedade civil que cria desordem ou instabilidade no país. Nós somos aqui que trazemos o equilíbrio por via das nossas análises, etc, etc. É preciso dizer aqui que o presidente João Lourenço provavelmente terá dito aquilo em função desse movimento votou-sentou. Porque esse movimento votou-sentou e nós aqui em Angola temos agora uma dificuldade. Quem fala a favor de João Lourenço é bajulador, é um péssimo quadro. Não. Se o presidente João Lourenço teve um ato positivo, eu, enquanto analista, vou dizer que o presidente esteve bem. E o presidente esteve bem neste particular. Por quê? É preciso manter a ordem e a tranquilidade pública. E há discurso de alguns membros da sociedade civil que nada abona à segurança nacional. Nós temos que levar as questões de segurança nacional e conservação da paz como um assunto muito sério. Não podemos deixar com que o estado emocional tanto redunda tanto na mensagem de clima de crispação. O presidente direcionou-se nestes termos em função do movimento votou, sentou. Esteve bem o presidente João Lourenço. Fábio, é preciso dizer, e já para terminar, que nós, infelizmente, quando a polícia é chamada para manter a ordem e a tranquilidade, no caso de haver algum excesso, nós teremos perdas de vidas humanas. Isso é que se quer evitar. Depois estaremos aqui também a culpabilizar a polícia. A polícia trabalha mal, é a polícia do MPLA. Enquanto ainda não aconteceu o clima de crispação, é importante dizer que a todos os angolanos, não só aqueles que pertencem a alguma filiação política, a paz precisa ser trabalhada todos os segundos da nossa vida. Eu penso que o presidente João Lourenço esteve bem neste particular. Infelizmente, há irmãos nossos que merecem o devido tratamento para que eles estejam enquadrados e pensar que para lá dos discursos deles está a interpretação em função daquilo que é o nosso nível baixo de literacia, conforme disse aqui o doutor, e muito bem. Portanto, eu posso perceber de uma forma, o votou sentou, mas a minha mãe ou a minha tia lá no município onde eu saí vai perceber diferente, meu sobrinho lá pode perceber diferente. É necessário não olhar para o presidente João Lourenço como tanto alguém que instiga clima de crispação, não. O presidente João Lourenço, nesse momento, é presidente interino do país e é ele que tem que passar a mensagem da ordem e a tranquilidade pública. E que nós não queremos que haja morte, seja de que partido for o angolano. Nós precisamos de todos os angolanos com saúde para poder desenvolver o país pós 24 de agosto.
Doutor José Inácio, comparação entre o encerramento da campanha eleitoral de 2017 e agora de 2022. Bem, antes de chegar nesse ponto, gostaria daqui de acrescentar, né, na cena daquilo que o Dr. Carlos esteve a dizer, é importante mudarmos essa leitura de que todas as coisas que vêm, todos os discursos que vêm do presidente João Lourenço ou que vêm de alguém com alguma ligação ao MPLA sejam coisas negativas. Acho que aqui há uma maior responsabilização aos partidos políticos, tanto os partidos na oposição quanto o próprio MPLA, que de certo modo criaram essa cultura. Como? Essa troca de acusações que durante muito tempo nós fomos ouvindo acabaram por fazer-nos ter uma leitura do país como se não existisse mais nada e só a UNITA e o MPLA. Repare que nós analisamos aqui o encerramento da campanha eleitoral, mas falamos superficialmente um pouco do Penjango, falamos um pouco do Partido Humanista, mas não olhamos para outros partidos com esse olhar um pouco mais atento. Isso porque os dois principais partidos, a UNITA e a MPLA, acabam por abocanhar aqui a praça política e fazem até certo ponto um tipo de comunicação que, ao invés de contribuir para melhorar o ambiente, acaba por gerar essa percepção de que quem fala isso é relativamente ligado ao MPLA, quem fala aquilo é ligado à UNITA. Então temos uma leitura muito negativa das coisas. Eu queria referir, Fábio, que os partidos políticos, estamos a falar do Penjango e estamos a falar do Partido Humanista, tiveram aqui, e mesmo o APN, tiveram aqui uma posição que perceberam de facto que não são capazes não têm a oportunidade nesse momento de conseguir com que o seu candidato consiga a presidência da República, e trabalharam num sentido diferente. Trabalharam para angariar votos e ter assentos no Parlamento, e aí depois esses partidos vão ser melhor aproveitados, porque não acredito que haverá maioria absoluta, seja por parte do MPLA ou por parte da UNITA. Não haverá maioria absoluta. E esses partidos, conforme o Fábio estava a dizer, os partidos satélites vão ser necessários aqui para ajudar com que os intentos do partido vencedor dessas eleições na Assembleia Nacional tenham algum sucesso. Então, esses partidos vão ser usados para isso. Comparadamente a 2017 e agora, tínhamos um MPLA numa posição completamente diferente e tínhamos uma UNITA num contexto completamente diferente. Penso que em 2017 já tínhamos uma UNITA um pouco desgastada, sobretudo na pessoa do seu candidato, e tínhamos o MPLA numa posição um pouco mais forte, um candidato novo que pelo seu percurso chegou, e todos nós ficamos com a ânsia da esperança de um país novo, de uma realidade diferente, pois estávamos a sair do tempo de governação que José Eduardo passou. E nesse momento temos uma situação onde a UNITA tem um candidato novo, tem uma realidade diferente daquilo que tinha, digamos que está com um ar renovado, e isso fez com que a UNITA apostasse tudo, mas tudo mesmo, para esse pleito eleitoral, e temos um MPLA ligeiramente, vamos dizer, ligeiramente desgastados. Ou seja, o que aconteceu em 2017, aqui nesse momento nós temos o reverso. Em 2017 nós tínhamos um MPLA mais fresco, com João Lourenço, uma UNITA mais debilitada, com a figura de Samacuva já um pouco desgastada, e agora temos a questão do MPLA um pouco mais desgastado, porque essa questão
do combate à corrupção e todas as coisas que aconteceram no país desgastaram um pouco. Mesmo isso, em termos de promessas, parece que nessa campanha quase que não houve. Os partidos políticos pouco prometeram em relação, pelo menos, a 2017, em que João Lourenço prometeu 500 mil empregos e outras promessas. A UNITA havia prometido na altura um salário mínimo de $500. Parece que nessa campanha, nessas eleições, os partidos pouco prometeram. Foram melhoradas, bem, as promessas foram quase as mesmas, mas trazidas num foro diferente. Se a UNITA, em 2017, fala da questão dos $500, em 2022, a UNITA fala dos 150 mil kwanzas do salário mínimo. O MPLA traz a ideia de que dos 500 mil empregos durante o período em 2017 e agora João Lourenço de Namibe deixa a promessa e fala muito sobre a questão das barragens e tudo isso. Eu acho que aqui temos quase as mesmas promessas, mas elas agora foram melhor adornadas e trazidas de uma forma diferente. Dr. Carlos, comparação o período eleitoral, de campanha eleitoral de 2017 e agora de 2022? Claramente que em 2017 o MPLA levava uma vantagem, porque o presidente João Lourenço acabava de assumir tanto o cadeirão máximo na altura, enquanto líder, e aquilo que foram os discursos do presidente João Lourenço, sobretudo no domínio do combate contra a corrupção, redundou na popularidade que o presidente João Lourenço tinha. Mas quem são os corruptos? Os corruptos são aqueles do MPLA, né? da governação passada. Nós sabemos que o país esteve macumunado com uma corrupção endêmica e fruto desse combate contra a corrupção. Portanto, algumas pessoas pensavam que fosse uma brincadeira, mas quando começamos a ver figuras de proa a irem para a cadeia, começou também a criar um clima de crispação dentro do próprio MPLA, porque quem sustentou o governo durante esses anos é o MPLA. Se vamos combater a corrupção, vamos começar lá dentro, e foi o que o presidente João Lourenço disse. Isso fez com que alguns membros do MPLA estivessem zangados com o presidente João Lourenço, porque pensavam que a festa podia continuar. Paralelamente a isso, uma das questões que fez com que o presidente João Lourenço não cumprisse cabalmente com aquilo que foram as promessas eleitorais, ou até mesmo 80% ou 90%, nós temos que ter alguma cuidado a fazermos as nossas análises. Nós sabemos que o país ficou praticamente parado durante 2 anos. Com a questão da pandemia, parou o país por completo. Parou o mundo, né? Exatamente. E, sim, parou o mundo e o país não ficou de fora. E temos que dizer aqui que o Estado angolano, sabiamente, conduziu bem esse processo da pandemia. Nós não tivemos muitas mortes, embora que uns não partilham dessa visão, mas essa é a minha opinião, vale o que vale. Paralelamente a isso, tivemos também o problema da queda do preço do barril de petróleo. Portanto, o país já vinha de um problema que um dizia deixou o cofre vazio, outro dizia que vazio não é zerado, mas a Covid e a queda do barril de petróleo, o presidente João Lourenço, em minha opinião, perdeu aí 2 anos e meio, e isso também criou um desgaste muito grande naquilo que era a imagem do presidente João Lourenço. Agora a UNITA parece mais forte porque tanto a UNITA preparou-se bem, a UNITA formou bons quadros, a UNITA tem bons políticos de grande craveira, e eu já fiz menção aqui atrás, e mais, a UNITA continua a trabalhar na continuidade desse projeto, vai formando mais políticos. E o MPLA, perdeu-se um pouquinho aí, paralelamente a isso, é o facto das pessoas também não saberem, caso o MPLA vença o próximo pleito, o que é que vai acontecer no domínio do combate contra a corrupção. Porque há muita gente que quer que a UNITA ganhe para esquecerem os processos, os crimes que correm os seus trâmites. Eu penso que o presidente João Lourenço, inteligentemente, viu que a sua máquina está com pouca velocidade, então ele sai e está ele a liderar
a campanha para trazer aqui o equilíbrio com o Engenheiro Adalberto. E eu digo, o presidente João Lourenço tem estado a usar alguma inteligência na medida em que ele ataca o Engenheiro Adalberto com algumas palavras, e o Engenheiro Adalberto, em vez de olhar para o projeto de governação, responde o presidente João Lourenço. Mas esqueceu-se que o MPLA é a estrutura mais organizada do nosso métier político. Portanto, o MPLA tem as suas sedes provinciais nas 18 províncias, a nível dos 164 municípios, sedes robustas e sustentáveis. A UNITA não, a UNITA tem... A MPLA não arrenda espaço para colocar sede, e a UNITA arrenda. Eu penso que a nossa política vai empobrecendo cada vez mais em função de prestarmos muita atenção ao MPLA e à UNITA. É importante que daqui para frente aqueles projetos que deram entrada a nível do Tribunal Constitucional sejam aprovados, que em 2027 teremos outros intervenientes. O país precisa de novos políticos para dar também um outro ar. Agora, Fábio, já para terminar, tanto é necessário que os políticos percebam que o jovem de hoje não é o mesmo jovem de ontem. Nós já não vamos permitir ao Drabice. Vença o melhor, aquele que apresentar o melhor projeto, mas pós 24 de agosto nós vamos dar ali 100 dias, como mandam as regras, depois vamos cobrar aquilo que foi feito ao longo desses 100 dias. E eu penso que se o MPLA vencer o próximo pleito, o MPLA já não vai perder tempo a realizar Angola. O MPLA vai acelerar a velocidade porque terá uma oportunidade sublime de corrigir esses 2 anos e meio que o MPLA perdeu em função da pandemia e a queda do barril de petróleo. Será um tempo decisivo mesmo para o MPLA? Doutor, já mesmo para fecharmos, a minha penúltima questão é: os partidos têm 3 dias para o encerramento da campanha eleitoral, 3 dias para ainda convencerem os angolanos de que têm o melhor projeto, têm a melhor estratégia, têm a melhor visão. Que recomendações deixam aos partidos políticos concorrentes às eleições da próxima quarta-feira? Que os partidos mudem, sobretudo, o seu discurso, que façam um discurso que apele à paz, à estabilidade, que se pense no day after. Acho que os partidos políticos não estão aqui a preparar os seus militantes, os seus simpatizantes e amigos para o day after. É preciso pensar isso, é preciso pensar país, é preciso que a ideia de político-partidária seja deixada de parte e o patriotismo fale muito mais alto. Penso que nesse momento, nesses 3 últimos dias que faltam, os partidos políticos já não têm mais espaço para convencer, de facto, porque isso é um processo. Os partidos políticos tiveram 1 mês para fazer isso de forma muito mais intensa. E se não fizeram até agora, penso que não conseguem fazer desta forma. Então, é momento de fazer um balanço e de exortar as pessoas que, independentemente de quem seja o vencedor, isso deve ser respeitado, isso deve ser preparado. Desta forma, isso remeteu-me agora àquele que foi o relatório que o International Security Study apresentou sobre o resultado das eleições, e isso vê-se nas pessoas também, que há um clima as pessoas têm algum medo, algum receio do que é que vai acontecer depois, e depois do dia 24, o que é que será. Já ouço pessoas na rua falarem de fazerem grandes sacos de valores e comprarem grandes coisas para meter em casa, porque têm essa preocupação. É responsabilidade dos partidos políticos acalmarem as pessoas. É responsabilidade dos partidos políticos dizerem às pessoas que estamos diante de um processo democrático e que é a 5ª vez que vamos fazer isso. Não podemos fazer na 5ª vez como se fosse a primeira. Temos que expulsar daí esse fantasma de que as eleições em África sempre terminam de forma negativa. E Angola, diga-se de passagem, para a África tem dado um exemplo muito, mas muito, muito positivo sobre a forma como se geriu o pós-guerra e outros processos. Então penso que devemos continuar nessa senda. Os partidos políticos devem ter um discurso de unidade, um discurso de coesão,
um discurso que enaltece Angola e não propriamente só os partidos políticos. Doutor Carlos, recomendações para os partidos políticos que nos próximos 3 dias ainda estarão em campanha eleitoral? Eu penso que estes últimos 3 dias devem ser circunscritos à mensagem da paz, da estabilidade nacional, porque 3 dias não é tempo bastante para os partidos passarem a mensagem do programa de governação. Face aos climas pequeninos de crispação que se criou, os partidos agora precisam vir dizer a todos nós: vamos estar todos tranquilos, vamos votar todos. Votou, basou, ficamos em casa atento às nossas telas para sabermos então da divulgação dos resultados. Essa deve ser a mensagem. Fábio, nós também ainda temos tempo a sociedade é feita por vários segmentos, várias franjas. Eu apelo aqui a Camunda News e os demais órgãos de comunicação social que nos estão a assistir a essa hora, que passemos a valorizar todos os quadros. É preciso trazerem também aqui uma zungueira, um motoqueiro, algum taxista, um lotador, para discutir também essa questão das eleições, porque o país não é feito só de nós, licenciados, o país também é feito com essa franja da sociedade, sim. Tem uma visão, se calhar, muito mais ampla do que nós que somos licenciados com relação a esse pleito eleitoral. Ainda temos tempo, trazer aqui algum motoqueiro, alguém, para também exprimir as suas ideias com relação a esse processo. Em gesto de contribuição também para todos os nossos partidos, apelarem também os órgãos de defesa e segurança para que não haja excesso no dia das eleições e que todos nós temos claramente a obrigatoriedade de irmos para as urnas e votarmos. Agora, para os partidos, falamos pouco da Casa Sé, vou aproveitar e falar um pouquinho em 30 segundos. Portanto, é preciso dizer que a Casa Sé conseguiu suplantar a ausência de Abel Chivucovuco. Portanto, o Dr. Manuel Fernandes tem estado a fazer um trabalho brilhante a nível da mobilização na Casa CE e eu penso que vai continuar a ser a segunda ou terceira força política do nosso país, mas, como eu disse atrás, é necessário que haja serenidade, que haja tranquilidade, que aqueles players que influenciam muita gente precisam também passar essa mensagem de paz, de tranquilidade e não optarmos para clima de crispação. Portanto, para lá da política, nós temos país. Portanto, o país não é só feito de políticos. A política não pode cafricar o país no seu todo. Vamos continuar a apelar que haja tranquilidade e que depois do dia 24 de agosto, se o MPLA vencer, queremos ver a engenheira Adalberto abraçar o presidente João Lourenço. E se a UNITA vencer, também queremos ver o presidente João Lourenço abraçar o engenheiro Adalberto e aconselhar, olha, vai treinar mais, que em 2027 tem outro campeonato para tu vir mais forte. O que se pretende é realizar Angola. Muito obrigado aos ilustradores por terem vindo. A si, cara audiência, também obrigado por ter estado aí durante cerca de 90 minutos. Vou lhe dizer, há 2 movimentos para o dia 24. Um é votou, sentou, o outro é votou, basou. Ex-cidadão, ex-angolano, sabes a qual dos movimentos aderir? Se aderir ao votou, sentou, sente com responsabilidade de que está ali sentado não para criar desordem na via pública. Se aderir ao votou, basou, não deixe de fiscalizar as eleições gerais, pois as eleições é a melhor maneira de realizar Angola e os angolanos. Eu sou Fábio Caldeira, fique bem, até a próxima sexta-feira.